A oração que agrada a Deus. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão, simpatizando nossa fé cristã. Mais uma vez, através dessa ferramenta, viemos aqui compartilhar as palavras da vida. Como de costume, já de início, quero agradecer a todos aqueles que têm nos incentivado a permanecermos firmes com este propósito, pois a carreira que nos está proposta é avançar, é olhar em frente e seguir para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bom ter todos vocês aqui, espero que estejam bem. Uma boa noite a todos. Nessa noite falaremos sobre a oração, 2 homens, 2 orações, 2 resultados. Amados, recapitulando a live anterior, falávamos sobre a oração modelo do Pai Nosso. Este Pai que espera ansiosamente por mim e por você. E em particular a Ele se revelará a nós, por meio do Seu Filho. E então, agora nós temos a oração de 2 homens, 2 exemplos para os nossos dias que podemos aplicar às nossas vidas, 2 classes, aonde eu creio que nos trará luz e entendimento quanto o que ocorreu e o que ocorre nos dias de hoje. No final, todos nós saberemos de qual lado que nós estamos, do fariseu ou do publicano. Então, permaneça conosco, pois as palavras estão escritas. Esta é a regra de fé. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, pelo incentivo. E vocês que têm as suas Bíblias, nos acompanhem no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 18, aonde aqui nós temos 2 orações, 2 resultados. Agora que nós entendemos qual a maneira correta de orar ao nosso Pai que está em secreto, mas não escondido, nós avançaremos para o alvo e veremos que não devemos fazer a oração de um destes homens. Acompanhe no versículo 9 em diante, que nos diz assim: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este foi justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, irmãos? Entendemos aqui, de primeiro, que Deus não olha para a aparência, mas sim para o coração. Deus não está preocupado com se nós temos ou não um curso de teologia, se falamos palavras bonitas, eloquentes, se falamos em outros idiomas. Não, Ele olha para o nosso coração, pois Ele não vê assim como o homem, mas olha para o nosso interior. E então, nós vemos que Ele não está preocupado com as nossas roupas, com as nossas finanças, com as nossas propriedades, mas sim com o nosso interior. Amados, nós vemos aqui que a oração simples, ela toca o céu. Esta oração deve ser uma oração não fingida, mas sim sincera, uma entrega, um devocional de mim para Deus. E aí nós avancemos e vemos que a oração
do fariseu era uma oração orgulhosa, pois ele orava para si mesmo. Ele orava consigo mesmo. Porque, veja que aqui ele estava em pé e orava consigo desta maneira, se achando justo aos seus próprios olhos, se achando justo diante da sociedade, se achando bom. Mas a palavra nos diz que o homem não é salvo por obras para que não se glorie. O homem é salvo unicamente pela fé em Cristo Jesus. Esta é a justificação pela fé, que vem através do que Ele fez. Bom é Jesus. Ele tirou nota 10. Ele venceu por mim e por você. Entendendo então, nós vemos que este fariseu orava em pé. Ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens. Primeiro, ele julgava os outros. Quantos de nós nos dias de hoje incorremos nesse mesmo erro, que sem perceber julgamos o nosso próximo, julgamos o nosso semelhante, e esse papel não foi incumbido a nós, pois nós não fomos feitos juízes para julgar. De fato, a Escritura nos diz para não julgar, para que eu não seja julgado, porque da maneira com que eu julgar, eu serei julgado. Da maneira com que eu medir, eu serei medido. Então nós vemos aqui de que este fariseu julgava os outros homens de ser ladrões, injustos, adúlteros, e ainda falava do publicano, cobrador de impostos. Veja só, ele fez uma comparação e tentou alcançar a justiça por obras. Tentou alcançar a aceitação por obras. Quantos que nos dias de hoje, através da doutrina do catolicismo, têm tentado se justificar diante de Deus com obras? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a caridade, eu ajudo os necessitados. Quantos que nos dias de hoje tentam se sobressair às necessidades do próximo? Afinal está escrito, o que a minha mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. E muitos tentam se promover em cima, então, das necessidades do próximo. É necessário uma autoanálise no momento em que estamos vivendo. Vejam que este fariseu teve um completo desprezo, pois disse, este publicano, este pecador, nós não podemos cair neste engano de dizer esta pessoa, aquela pessoa, mas sim reconhecer a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Disse-lhe Jesus, hipócrita, antes de falar da sujeira do olho do teu irmão, tira a trave do teu para que tu possa enxergar. É uma mensagem de repreensão, mas também de exortação que nos faz abrir os olhos da fé. E então nós vemos que este fariseu vivia de aparência. E quantos que muitos nos dias de hoje vivem de selfie, de aparência, num formalismo, num sentimentalismo, num emocionalismo, através de selfies, de stories. Jesus não nos pediu isso, mas pediu sim, para que nós praticássemos as obras, mas que contudo, a nossa mão esquerda não soubesse o que a direita faz, porque o nosso Pai vê tudo em secreto e publicamente nos recompensará. Veja só, nós podemos estar dentro do templo, porque afinal, este fariseu orava para si mesmo, a sua oração não passava do teto. Ele estava no templo, mas estava distante, muito distante da presença de Deus. Por quê? A palavra nos diz que aquele que ama a Deus deve guardar os seus mandamentos. E aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então vejam que eu não posso me enganar. Quanto mais enganar ao Pai, que vê tudo em secreto e sonda o nosso coração. Nos dias de hoje nós não mais podemos nos conformar com a falsa religião ou achar que somos salvos por méritos próprios.
Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A justificação vem através de nós olharmos para aquela cruz vazia e dar o mesmo brado que ele: está consumado. Jesus venceu e vivo está. Então agora, nós vemos que a oração da humildade, esta sim, a oração da humildade, da entrega, da confiança, do favor, de se humilhar perante Deus e reconhecer de que eu sou como publicano. Estava com os olhos baixos, não ousava nem mesmo olhar para cima. A palavra me diz que ele estava distante, mas que o pai estava próximo dele. Assim como o filho pródigo, o pai o avistava distante, porque este filho reconheceu que estava doente, reconheceu o seu pecado e que precisava do perdão e da misericórdia deste pai. Então agora, a oração do publicano deve ser a minha e a sua oração. Tem misericórdia de mim, pobre pecador, necessitado que sou e sedento de ti. Foi curta, sincera, mas poderosa. Moveu o céu, moveu o favor de Deus e fez com que este recebesse a cura e a ajuda. Nós podemos ter um exemplo muito claro. Uma criança que cai. Pensa comigo, uma criança que cai. Qual que vai ser o pedido dela? Vai ser um pedido eloquente com palavras difíceis, com cursos de palavras complicadas, ou simplesmente ela vai gritar rapidamente: Pai, me ajuda. Pai, eu preciso de ti. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Me ajuda. Quem você acha que o pai vai ouvir? A oração sincera e humilde, o grito do socorro. Por isso eu e você temos que clamar a Ele dia e noite, incessantemente, porque estamos cansados, estamos feridos, estamos aflitos. Por isso que eu e você faça como publicano, mesmo de longe, que a gente reconheça que sem Ele nada nós podemos fazer. Deus ouve o nosso coração quebrantado. Um exemplo disto é que o publicano saiu justificado, saiu perdoado. E o fariseu, o religioso, saiu rejeitado, porque a tradição, a religião, anula a graça. Então nós vemos que nós somos salvos pela graça. E isso é dom de Deus, gratuito, porque eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que nos salva é o sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não sou salvo por obras, mas sim pela graça de Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me alcançou. Esse convite de amor é para mim e para você. Então, a partir deste momento, eu quero te convidar a entrar nesse descanso, a entrar nessa promessa, a viver junto de mim este propósito. Você está entendendo que a salvação, ela não é por mérito próprio, ela não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez por mim naquela cruz. É mérito dele. Bom é Jesus, mestre é Jesus. Ele é o Rei da glória. Portanto, a nossa oração revela o nosso coração, porque ela é uma entrega. Ela é uma entrega no momento que eu abro a porta da minha alma. Eu mostro ao Pai do que eu preciso. Agora, quando eu guardo o orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, faz com que eu me afaste de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes e contritos, nos diz o salmista. Então, nós vemos que a humildade, o reconhecimento, assim como o publicano, atrai a graça,
o favor, a ajuda, o perdão, o amor e a dispensação desse Deus, desse Pai nosso que realmente nos ama e quer estar cada vez mais perto de nós. Quer outro exemplo? Num hospital. Se nós chegarmos lá dizendo para o médico: olha, eu estou bem, olha a minha saúde. Olha, eu sou bom, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu durmo bem. Mas mesmo assim, este paciente, ele não sabe que precisa de uma cura interior, porque muitos estão mortos espiritualmente, estão belos exteriormente, mas por dentro estão feridos, estão machucados e precisam da cura. Outro exemplo. Chega outro paciente e diz para o médico: eu estou doente, eu estou ferido, eu estou machucado. Quem você acha que o médico vai atender primeiro? Qual que é o caso de emergência? Este que reconheceu que está doente. Então, assim como o publicano reconheceu que estava doente, que estava precisando da cura, que eu e você reconheça todos os dias das nossas vidas que nós precisamos do médico dos médicos, deste que pode alcançar aonde o bisturi não alcança, desse que pode prover o milagre na minha e na tua vida. Tome posse dessa palavra, meu amado irmão. Então nós vimos que os dois entraram, somente um saiu transformado. Afinal, os dois entraram no templo. Um estava nas primeiras cadeiras, se achando justo aos seus próprios olhos, enganando a si mesmo e enganando aos outros, mas não conseguiu enganar aquele que tudo vê e sonda o nosso coração. Vejam que só um foi transformado. O fariseu, este não mudou o caráter, não mudou de vida. E quantos são nos dias de hoje que confessam que têm fé em Deus, mas não obedecem a Deus? Quantos que dizem que creem em Deus, mas não obedecem a Deus? E se eu te disser que a Escritura nos traz luz, que os demônios também creem em Deus? A palavra me diz que os demônios também creem em Deus. Estremecem e não obedecem. E agora? O que me diferenciará dos demônios? A obediência. Então eu preciso crer e obedecer para que eu seja diferente dos demônios, para que eu seja diferente dos demais, para que as pessoas possam olhar verdadeiramente para mim e sentir a brisa do céu e dizer: eu também quero provar desta água, eu também quero comer deste pão, eu também quero viver essa transformação e mudança no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Provai e vede. Então agora nós vimos que o publicano olhava de longe, mas não olhava para cima, olhava para baixo, porque ele não se achava bom, ele não se achava perfeito, e ele entendia então que precisava da cura do médico, que precisava do perdão. Veja que o fariseu, ele estava cheio de si e ficou vazio de Deus. Agora, o publicano estava vazio de si e foi cheio da graça de Deus. Então que todos os dias nós nos achegue a este Pai, nos achegue na presença dele, se esvaziando, se nos despindo da nossa natureza humana, para nos revestirmos da armadura celestial que está em Cristo Jesus, para que possamos resistir às firmes astutas ciladas do maligno. Você está entendendo até aqui? Então veja que Deus, Ele pode mudar as nossas circunstâncias, Ele pode mudar a nossa vida. A diferença está em obedecer, em reconhecer a nossa sujeira, em reconhecer o nosso pecado e dizer: Senhor, me ajude, eu quero ser limpo, eu quero ser curado, eu quero ser diferente, eu quero poder ser usado. Você está entendendo? Escolha hoje, escolha agora. Você quer ser cheio de Deus? Ou você quer continuar sendo cheio de você mesmo? Você quer receber a justiça dele? Ou rejeitar a justiça dele, que está em Cristo Jesus? João Batista anunciava: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E numa tipificação, lá no princípio, o Pai já mandou que Adão sacrificasse o cordeiro e fizessem roupas para cobrir a sua nudez. Então a justificação vem pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim nós podemos nos vestir com vestes novas, pôr um cântico novo em nossos lábios. E então a nossa alegria será completa, a nossa esperança será radiante. E agora, junto de mim, ore como o fariseu. Ore, mas não da maneira que o fariseu se encontrava cheio de si. Ore como o publicano, que reconheceu o seu pecado, que reconheceu a sua fraqueza, e diga junto de mim: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajude, já é tarde. Eu estou cansado, mas eu sei que tu pode me prover a força. Que eu e você não siga o exemplo do fariseu, do religioso. Tem muitos religiosos aí fora cheios de si e vazios de Deus. Tem muitos que batem no peito, vestem camisa, usam boné, mas estão distantes de Deus. Afinal, está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então que eu e você faça como publicano. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Me ajude a melhorar. Perdoa os meus pecados. Que eu consiga alcançar a tua graça. Que a tua graça seja sobre a minha vida todos os dias da minha habitação. E então eu poderei dizer que sou bem-aventurado, vazio de mim e cheio do Pai Nosso. Vazio de mim e cheio do Pai que está em secreto, nos aguardando, nos esperando. De joelhos, lembre-se, é melhor. Intimidade, comunhão, obediência, para que eu possa ser diferente dos demais. Sê tu uma bênção. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Espero ver vocês em breve. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.